E atenção, hein? Tem candidatura impugnada em Capela, com exclusividade agora aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Meu caro Márcio Conrado, a candidatura do Júnior acabou com decisão de impugnação. Como é que a defesa se posiciona diante disso? Bom dia, Narciso. Bom dia, seus ouvintes. Prazer enorme retornar aí ao seu programa para poder prestar alguns esclarecimentos necessários, principalmente ao povo de Capela. A gente tomou como surpresa, Narciso, na noite de ontem, o deferimento da candidatura, do registro de candidatura do nosso candidato, do Carlos Milton Mendonça Tourinho Júnior, o Júnior de Dr. Carlos Milton, porque, na verdade, todo o trâmite do processo até então revelava o caminho da improcedência dessa impugnação. O próprio Ministério Público Eleitoral tinha dado parecer, não enxergando qualquer prova robusta para a procedência dessa impugnação, e chama a atenção, com todo respeito à magistrada que entendeu dessa forma, chama a atenção a colocação de dois fatos que para a nossa coligação não tem qualquer prova de que, na verdade, houve a prática de ato do candidato à época, já tendo exercido o cargo de secretário de obras do município, tinha praticado atos após o dia 5 de junho de 2024. É colocado a existência de uma inauguração, que foi objeto de colocação por parte do autor dessa impugnação, e é colocado também a fixação, a assinatura de uma ficha de um apenado. São dois fatos que ela coloca, apesar de outros que foram colocados pelo autor, mas que não chegaram sequer a ser analisados porque não tinham qualquer indicativo de prática de atos após o período que a pessoa tinha para se desincompatibilizar, e a legislação nesse particular exige que você, no caso dele, tenha se afastado, e ele de fato se afastou no dia 3 de junho, não podia praticar nenhum ato depois do dia 5. E esses dois fatos que são questionados, não há prova nenhuma que, de fato, Júnior de Dr. Carlos Milton teria estado nesses eventos na condição de secretário. A ficha que se alega que se assinou dia 14, na verdade, foi assinada antes do seu afastamento, e isso está comprovado nos autos. E em relação à presença dele em um evento, ele na verdade já não estava como secretário. Isso foi não só corroborado através de prova documental, como também na prova testemunhal. E é surpresa para a gente, porque o autor sequer trouxe qualquer testemunha a juízo. Nenhuma testemunha foi ouvida por parte do autor. Houve o arrolamento dessas testemunhas, eles não levaram nenhuma dessas testemunhas que foram arroladas para depor em juízo, só foi depor testemunhas da defesa, e o Ministério Público, analisando todo o contexto probatório, entendeu que não havia nenhuma prova robusta de prática de atos por parte desse candidato após o seu afastamento do cargo de secretário do município de Capela. A gente respeita a decisão, mas vamos seguir com o recurso ao TRE e confiamos, sim, na rigidez da candidatura do Júnior de Dr. Carlos Milton, tranquilizando a população de Capela, porque a legislação eleitoral permite que a pessoa continue a sua caminhada, porque não é a primeira decisão que supera ou que consolida um entendimento. Quem consolida o entendimento é o Tribunal Regional Eleitoral, e é nisso que a gente vai seguir. Agora, doutor Márcio Conrado, como é que ficam os prazos? Porque existe um limite para que, caso haja permaneça essa decisão contrária, haja a substituição. Eu apurei ontem, junto à coordenação do candidato Júnior Dr. Carlos Milton, de que não haverá substituição, ele permanece candidato, é isso? Com certeza, Narciso, porque veja, como é que eu tenho um processo
ajuizado por um interessado, que é uma coligação. Esse processo ele tramita, no caso do registro de candidatura, de uma maneira célere, e assim foi feito pela magistrada local. Documentos foram colocados nesses autos de forma intempestiva e foram indeferidos no sentido de afastar esses documentos dos autos por parte do autor. A instrução foi feita desse processo, sequer testemunha foi trazida por parte também do autor. O Ministério Público opina pelo deferimento da candidatura. Apesar desse entendimento contrário da magistrada, segue um rito célere, porque o processo sobe para o TRE. E creio que na próxima semana, eu acho que o TRE já analisa, porque tem analisado esses recursos de uma forma extremamente rápida, até porque tem prazos a serem cumpridos pela legislação para, inclusive, julgar os registros de candidatura, porque quem dá a última palavra é o TSE, e nesse caso os candidatos têm que estar com alguma definição para, sim, o eleitor ter essa segurança junto a cada município, da possibilidade dos candidatos estarem nas urnas. E no caso do nosso candidato de junho, Dr. Carlos Milton, ele vai permanecer sim na disputa. A gente confia sim na justiça eleitoral, a gente entende que há a necessidade desse debate de uma forma mais madura, porque não só nós da defesa, mas também o Ministério Público Eleitoral pensa dessa forma, e é nisso que nós vamos levar da maneira mais rápida para o TRE nos próximos 3 dias, que é o prazo que a gente tem para poder recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Independente de capela, apenas a título de informação, qualquer substituição até dia 12, seria isso? Isso. Até dia 12. Perfeito. Doutor Márcio Conrado, obrigado então pela participação. Vamos aguardar o julgamento aí agora deste recurso. E percebi que o senhor frisa com muita veemência que o Ministério Público Eleitoral foi contrário à impugnação. Isso, foi contrário à impugnação, porque não enxergou qualquer prova de que de fato ele tinha praticado algum ato depois do afastamento. E esse é o nosso pensamento também. Volto a dizer, mesmo com todo respeito à magistrada, mas assim, existe ainda uma definição em segundo grau para ser consolidada, e é nessa definição em segundo grau que a gente aguarda, espera, e vamos caminhar no sentido de demonstrar que, de fato, essa impugnação é totalmente improcedente. Perfeito. O presidente da OAB, Daniel Costa, que já está aqui nos estúdios para nos conceder esta entrevista, manda um abraço ao doutor Márcio Conrado. É sempre um grande prazer falar com a nossa liderança hoje da OAB, esse grande amigo, essa pessoa que vem fazendo e transformando a nossa instituição, dando a cada advogado, ao jovem advogado, tanto ao jovem quanto ao sênior, serviços de alto nível, cumprindo todas as suas tarefas e itens que ele tanto prometeu na sua eleição. Então, eu mando aqui também um abraço para ele, ao nosso querido Daniel, e estamos sempre juntos aí, institucionalmente, para defender a advocacia do nosso Estado. Muito obrigado, doutor Márcio Conrado, pela participação aqui no Jornal da Fã. Obrigado, Narciso. Prazer enorme falar com você. Sempre uma satisfação também. Olha, lembrando que a mesma justiça que pediu o afastamento de Suquita, da forma como ele tem atuado na campanha, é a mesma que está impugnando a candidatura de junho de Dr. Carlos Milton. Portanto, me parece que a Justiça Eleitoral tem agido com equilíbrio no município de Capela.